tema de hoje é sobre sombras. Mas antes, eu queria começar falando sobre convicção. Às vezes, quando a gente está na busca espiritual, na busca do caminho espiritual, a convicção ela pode ser muito perigosa. Porque a convicção faz a gente ficar muito aqui, ó. É só o meu caminho que é o certo, só a minha verdade que é a certa, é só o que eu acredito que é o certo, e eu fico muito aqui, muito rígido, eu fico muito fanático, fico dependente, às vezes, do que aquela pessoa que me mostrou aquele caminho está me orientando, e fico muito fixo só naquela ideia ali e renego todo o resto. Só que quando a gente se abre para sair dessa convicção e aceitar que às vezes nem sempre só a nossa verdade é a única e a certa, a gente sai desse estado de rigidez e consegue olhar para todos os lados, porque afinal o todo é tudo isso aqui. E quando a gente olha para o todo, a gente consegue olhar para o nosso caminho, mas de diferentes perspectivas e coletar coisas que fazem sentido para a gente agregar no nosso caminho de diferentes lados, de diferentes perspectivas, de diferentes olhares. Enfim, mas o que eu queria dizer, a partir desse negócio da convicção, da gente olhar de diferentes perspectivas, de diferentes posicionamentos para o meu caminho, para aquele caminho que é para mim seguir, né, que faz sentido para mim, que se a gente vai rodar, analisar através da psicologia, da filosofia, analisar através da psiquiatria, dos conhecimentos ocultos, dos conhecimentos ancestrais, dos conhecimentos espirituais, mais cedo ou mais tarde a gente vai bater no ponto que não há crescimento, não há evolução, não há transformação real sem a gente confrontar o quê? As nossas sombras. Um dos grandes motivos da gente estar aqui encarnado nesse planeta material de terceira dimensão é porque aqui, uma das características desse planeta é essa dualidade entre sombra e luz. E a gente vem aqui para viver isso, para usar isso como uma oportunidade para encarar as nossas sombras, para encarar a escuridão, as trevas que existem dentro de cada um de nós. Esse é um dos grandes propósitos da nossa encarnação, né? Olhar para essas sombras e a partir disso, desse confronto dentro de cada um de nós, conseguir crescer, evoluir, conseguir ascender. Mas afinal de contas, o que é essa sombra, né? Que a espiritualidade fala tanto, bate tanto nessa tecla. A sombra é tudo aquilo que a gente vai rejeitando ou vai reprimindo dentro de nós, para conseguir manter e moldar um personagem que é aceito pela família, que é aceito pela sociedade, pelo meio que a gente vive, pela cultura, pela religião que a gente vive. Por exemplo, se eu quero ser vista como uma pessoa generosa, eu vou pegar todo o meu lado avarento e vou jogar para a sombra, vou jogar pro porão do meu inconsciente, do meu subconsciente. E a sombra, ela é algo muito particular, muito individual, porque ela é moldada através das experiências particulares de cada um de nós, né? A partir das nossas experiências de vida, da nossa criação. Então, assim, imagina que quando a gente é criança, que a gente encarna, a gente acabou de encarnar, e a nossa consciência, ela tá muito viva ainda em nós. Ela tá muito à flor da pele, a nossa essência. A criança, ela tá ali, livre, vivendo as emoções, vivendo a curiosidade, experienciando o mundo, sentindo medo, sentindo raiva, sentindo ciúme, mas aí ela vai passando por um processo de domesticação para ser moldada para ser um ser humano confortável para aquele ambiente ali onde ela está sendo criada, para onde ela vai viver. E aí para ser aceito, né, pelos nossos pais, para ser aceito, para ser amado pelos nossos pais, pela sociedade, pela escola, pela religião que a gente frequenta, a gente vai aprendendo que tem determinadas coisas que são consideradas inaceitáveis, que são consideradas vergonhosas, que são consideradas ruins, né, que é pecado, que eu não posso fazer, como sentir raiva, como ser egoísta, como ter preguiça ou ter inveja, e tudo isso que é considerado feio, eu vou empurrando para minha sombra. Eu vou tirando da minha vitrine, né? E isso varia muito de acordo com a cultura, com a família que eu fui criado, porque às vezes aquilo que é considerado feio, vergonhoso ou errado para minha família não é o mesmo que é considerado feio, errado ou vergonhoso para tua família. Então, isso varia muito, né? Por exemplo, uma família que reprime a criança quando ela chora, que diz assim, que a criança está ali chorando, pra que chorar desse jeito? Isso é feio. Menino não precisa chorar assim, tem que ser homem, não precisa chorar. Qualquer coisa faz um drama. Meu Deus, qualquer coisa chora. Qual a consequência disso? Vai se tornar um adulto
que não consegue se relacionar com as suas emoções, que reprime as suas emoções, que não consegue sentir tristeza, que não consegue chorar, que qualquer sinal de sentir uma emoção mais forte, vê isso como um sintoma de fraqueza. É o que a gente mais vê, não é? A criança pega toda essa vulnerabilidade que ela sentia ali quando ela era criança, que os pais disseram que era errado, que era feio chorar daquele jeito, e ela joga para a sombra. E aí se manifesta no futuro como uma pessoa rígida que não consegue olhar para as suas emoções, não se permite, né, sentir elas. Outro exemplo, família que tem muito tabu com a sexualidade. Chega um momento que a criança ela vai sentir curiosidade sobre o seu próprio corpo, sobre os órgãos genitais e tudo mais. E se a família vem e fala, você vai fazer perguntas, né, como toda criança, e aí se a família vem e fala, não pode falar sobre isso é errado, é feio, sexo é sujo, a gente não fala sobre essas coisas. A criança ela vai pegando toda essa curiosidade sobre a sexualidade dela, sobre o próprio corpo, e joga para a sombra. É feio, é errado, não posso falar sobre isso. Vai se tornar o quê? Qual a consequência? Um adulto que tem a sexualidade reprimida, uma pessoa muito rígida, com o corpo muito tensionado, que não consegue ter uma boa relação com o próprio corpo, que não consegue ter uma relação, não consegue ter relacionamentos sexuais saudáveis. Tem muito medo, é muito controladora, muito rígida, né? Porque a sexualidade ela vai muito além do ato sexual em si. Outro exemplo, a criança que aprende que é feio sentir ciúme ou sentir inveja dos irmãos mais novos. Quando nasce o irmãozinho mais novo, aí a família vai lá e fala, olha, agora você é o irmão mais velho, você tem que ser o responsável, você não pode sentir ciúme. Onde já se viu sentir ciúme do teu irmãozinho? Sentir inveja do teu irmão? Não. Isso é feio sentir, não pode sentir isso. A criança pega essa inveja, que é um sentimento natural dela, de ser humano, ela não sabe como lidar, mas falaram que é feio, ela pega e joga para a sombra. Aí, qual a provável consequência disso? Pode se tornar um adulto que sente uma inveja inconsciente, uma pessoa muito invejosa, mas que ela não percebe que ela é, porque está no inconsciente, está na sombra. Mas claro que nem tudo que está na sombra é ruim, porque a gente vai jogando também talentos, qualidades ali para a sombra. Por exemplo, uma criança que nasce com um dom artístico da pintura. A criança tem, como eu falei, né, quando a criança está com a consciência, com a essência muito à flor da pele ainda, então ela já está manifestando os dons que aquela essência tem, os talentos que aquela essência tem. Ela vai lá, ela gosta de pintar e fala, eu gostaria de pintar quando eu crescesse. Aí vem o pai e a mãe e fala, sempre o problema é o pai e a mãe, né, mas infelizmente, infelizmente é o que temos. Aí vem o pai e a mãe falando pra criança, isso não é uma carreira que dê dinheiro, pintura não serve pra carreira, isso aí, menino não tem que pintar. A criança vai e pega esse dom, joga pra sombra. Então, o que tem ali na nossa sombra não são só coisas ruins, mas também são partes muito boas de nós, mas que às vezes, em algum momento da nossa vida, não foram entendidas, não foram acolhidas pelo meio externo que a gente vivia enquanto a gente estava se moldando como ser humano, e a gente jogou pra lá. Outra coisa, se você é uma pessoa muito racional, provavelmente a sua intuição e a tua criatividade estão na sombra, né? Então, a sombra ela é um reservatório da nossa energia vital e dos nossos talentos escondidos. E manter isso escondido requer muita energia nossa. A gente gasta muita energia todo santo dia, mantendo todas essas coisas que nos ensinaram que eram ruins ou feias, escondidas aqui atrás. Guardar isso aqui requer uma pressão enorme. E falta energia para quê? Pra gente ser feliz, pra gente amar, pra gente ser compreensivo, pra gente expressar a nossa alegria, a nossa vida, a nossa vitalidade. Porque a gente está gastando muita energia aqui e a gente se torna uma pessoa triste, uma pessoa que está só sobrevivendo, que está ali no automático. Quando percebe, vai desencadeando várias outras coisas, como até doenças no corpo físico, não sabe por quê, mas é porque eu estou gastando toda a minha energia vital tentando guardar tudo isso aqui escondido na minha sombra, porque imagina que a sombra é como se fosse uma mochila que a gente carrega desde que a gente nasceu. E tudo aquilo que agrada as pessoas e o meio em que a gente vive, que a gente foi criado, a gente deixa ali exposto na nossa vitrine. Mas tudo aquilo que não agrada, a gente guarda nessa mochila. E a gente passa os primeiros 20 anos da nossa existência guardando coisas nessa mochila. E o resto da nossa vida lutando contra o peso dela e lutando para ter coragem de abrir a mochila e encarar aquilo que está ali dentro. Então, assim, a grande questão é que, qual que é o ponto principal?
que essas partes que estão ali na minha sombra, que eu fui guardando ali na minha mochila, eu não estou conseguindo ver elas, porque elas estão guardadas, estão aqui. Mas elas fazem parte de mim. Então, como que elas se manifestam? Através das outras pessoas, através das situações que vêm até mim. O mundo à nossa volta é um espelho. Por isso que se fala tanto, aquilo que te incomoda no outro é algo que você precisa trabalhar em você. Se está te incomodando tanto, você precisa olhar para dentro, porque as pessoas que vêm até nós são espelhos dessas sombras que a gente guarda, desse material todo que está ali na nossa mochila. E o maior sinal que a gente está vendo um espelho da nossa sombra aqui na nossa frente é a irritação ou julgamento. Sabe quando aparece uma pessoa ali na tua vida que, nossa, a pessoa não tá nem respirar do teu lado, que você te tira do sério. A pessoa não fez nada pra você, mas você não suporta ver a cara da pessoa. Ou a pessoa faz um negocinho ali que às vezes tem outra pessoa que pensa, nada demais. Mas aquilo pra você é um inferno na terra. Você vontade de pular no pescoço da pessoa. Ou você entra em julgamento. Porque o fulano não sei o quê, o ciclano não sei o quê. O julgamento também é um sinal da sombra sendo espelhada. Por exemplo, se você odeia pessoas arrogantes, talvez você tenha uma arrogância reprimida. Ou talvez você reprima tanto o teu desejo de ser notado, de ser visto, que o brilho daquela outra pessoa te fere, te magoa, te irrita, te dá um ódio mortal por dentro. É a sombra sendo espelhada. Se a forma como uma outra pessoa trata a sexualidade dela, como ela se relaciona com o corpo dela, te irrita, te faz entrar em julgamento, porque aquilo é uma afronta moral para você, como que pode a pessoa agir daquele jeito ali? Provavelmente você está reprimindo a tua sexualidade na tua sombra, ela está trancafiada ali no teu porão do teu inconsciente, precisa ser trabalhado algo, por isso que isso reflete, é um espelho. E a projeção da sombra, ela cria como se fosse um inimigo no outro. E onde ela mais se manifesta é nos nossos relacionamentos de marido e mulher, de amigos, de parceiros de trabalho, na família principalmente, mais que tudo, com pai, mãe, irmão, filho, enfim. É a nossa sombra sendo projetada o tempo todo. Porque ela cria esse inimigo e nos coloca num local muito confortável de que eu sou bom, eu sou perfeito, eu sou o santinho, eu sou o alecrim dourado. O outro que é horrível, que faz as coisas que me irritam, faz tudo que me irrita, o outro que faz tudo que é errado, que não sabe fazer as coisas certas. Eu sou bom. Ela nos coloca nessa posição confortável, né? E aí a gente entra nesse auto-engano de que eu não tenho sombra, eu não tenho defeito, eu não tenho desequilíbrio. Quem tem é o outro que faz tudo errado. Porque ela não tá vendo? E a nossa sombra, ela tá o tempo todo saindo por todos os nossos poros. A todo instante. Só a gente que não percebe. Não é um privilégio de ninguém. E o maior sinal de que ela está sendo espelhada no outro é a irritação, é o incômodo, né? Então, pensa naquilo que mais te irrita, que mais te incomoda nos outros. Pensa naquela pessoa que mais te tira do sério. Das três, uma. Ou eu gostaria de ser igual, é como se fosse uma admiração velada. Eu gostaria de ser igual e eu não posso porque a minha própria sombra diz que ser igual àquela pessoa é errado. Ou eu faço exatamente igual e não percebo. Eu sou exatamente do mesmo jeito daquela pessoa que eu passo o dia e noite só criticando e não percebo que eu sou igual. Todo mundo na minha volta vê, ninguém fala nada, porque sabe que não pode falar que eu viro o cão, que eu não admito que eu sou igual àquela pessoa. Ou eu faço o oposto, eu reprimo. Eu me proíbo de agir daquela forma e sinto raiva daquela pessoa que se permite. Por exemplo, um exemplo dessa terceira situação é aquela pessoa que está sempre trabalhando, que acha que tem que estar sempre na produtividade e sente raiva das pessoas que são preguiçosas, sente raiva daquela pessoa que vai levando as coisas mais na manha, que não tem tanta pressa para resolver as coisas. O que isso significa? Que essa pessoa ela sente raiva porque a sombra dela não permite ela descansar. Então ela tem raiva de quem consegue fazer aquilo que ela não consegue fazer. Entende? É uma coisa, parece complexo, mas não é. É só a gente começar a prestar atenção nas nossas relações e se perguntar o que isso está querendo dizer sobre mim mesmo, né? E negar, reprimir, não olhar para essa mochila, para essa sacola, para tudo isso que a gente vai guardando no porão do nosso inconsciente, influencia em absolutamente tudo na nossa vida. Porque a sombra que a gente não olha, ela vai aparecer como destino, como azar,
como aqueles ciclos repetitivos que repete, a gente não sabe por quê. Tô lá sempre batendo, dando murro em ponta de faca, não vai para frente, não entendo por quê. É a sombra que eu estou reprimindo. Vai aparecer como situações de azar na minha vida. Nossa, mas por que isso sempre acontece comigo? Toda vez de novo isso. A sombra que eu estou me recusando a olhar. É o peso da mochila. Vai chegar uma hora que as coisas vão ficar muito pesadas. E, como eu falei, né, a maior indício da sombra sendo projetada é a irritação, né? Irritação, brigas de família, nos relacionamentos, depressão, tristeza profunda, falta de vontade de viver, tudo isso são sinais de que a minha sombra, ela tá me dominando, ela tá tomando conta de mim e eu não estou percebendo. Doenças psicossomáticas também que se manifestam no nosso físico, sinais da sombra que eu preciso olhar, preciso arrumar coragem, ir lá e abrir essa mochila e ver o que isso está querendo me dizer. Por quê? A nossa sombra pessoal, ela alimenta e mantém viva toda a sombra do coletivo também. Cada um de nós tem uma parte sombria, uma parte de treva, uma parte de escuridão que alimenta toda a escuridão do coletivo. E para que o coletivo mude, para que as coisas mudem como um todo, a gente precisa, cada um de nós que monta esse todo, fazer a sua parte e fazer a sua transformação de olhar para dentro da sua sombra. É assim que as coisas vão mudar. Não adianta a gente ficar apontando o dedo, dizendo que as coisas estão horríveis, que só tem notícia ruim, que é só desgraça, que não sei o quê, que não sei o quê. Tudo isso acontece para que a gente possa se sentir mexido dentro de nós e olhar para essa sombra, abrir a mochila e olhar para aquilo que a gente está carregando dentro de nós. Porque a nossa sombra pessoal, ela se manifesta sim no coletivo. É só a gente parar para prestar atenção, né? Eu não sei se vocês sabem, mas não estou dizendo que é o caso de alguém de vocês aqui, mas a título de curiosidade, as regiões que têm o domínio de religiões mais extremistas, ou regiões onde a maioria são políticas mais conservadoras, são onde se tem mais busca por pornografia gay? Sombra. Reprimo. Sabiam também que o maior índice de violência doméstica é em famílias evangélicas? Repressão. Reprimir a sombra. Isso vai estourar em algum lugar. Aonde? Dentro de casa. Impulsividade, né? Eu não sei se vocês ouviram falar desse caso que veio à tona recentemente, né? Que é esse esquema mundial de tráfico de abuso infantil, que é o caso Epstein, que envolve muitas pessoas conhecidas, muitas pessoas influentes, inclusive no meio desse bolo todo tem um guru espiritual que é conhecido justamente por falar desse trabalho de sombra, né? Então, a espiritualidade ela já confirmou através de várias fontes de que tudo isso que está vindo à tona não é fake news, que é real. Inclusive até os casos mais chocantes assim que a gente ouviu de canibalismo, é tudo real, tá? Que existe sim essa rede de tráfico que alimenta um esquema bilionário de tráfico infantil, em que inclusive tem ligação com todo aquele caso que veio à tona um tempo atrás das crianças ali da ilha do Marajó. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um filme que fala sobre isso, que chama O Som da Liberdade. É um filme baseado em fatos reais que fala sobre esse esquema de tráfico e abuso infantil. E fala que no filme, é um filme assim bem chocante. Se vocês não têm estômago, não assistam, mas é escancarado ali o que acontece de verdade, né? E fala que assim, que é um esquema bilionário, porque e que hoje, com o avanço das redes sociais, da tecnologia, da comunicação, esse esquema de tráfico infantil ele cresceu 400% nos últimos anos. Porque uma droga, você vende uma vez para aquela pessoa, mas uma criança você pode vender várias vezes. Então é um esquema que tem crescido muito mesmo, tá? E cada vez mais a espiritualidade tem nos alertado que cada vez mais a gente vai ver esses casos vindo à tona do submundo da sociedade. Por quê? Porque a gente está no momento de transição planetária. É um momento em que o planeta está se chacoalhando todo para ver se as pessoas acordam e para elevar a sua vibração. A gente está saindo
da era eletromagnética, que é a era da comunicação, da expansão tecnológica, né, do para fora, para entrar na era ascensional, para que a gente se conecte com o sagrado que habita dentro de cada um de nós e buscar um outro sentido de conexão, né? Mas isso é outro assunto. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que esse período de transição entre eras, ele vai acontecer até 2037, então tem 11 anos aí pela frente que vai acontecer muita coisa ainda. É o apocalipse? É o fim do mundo? Não, não é. Porque o que acontece? Esse movimento todo de transição é para trazer mais luz para cá, para o planeta. Pensa que você está num quarto escuro. Não está vendo o que tem na parede, o que tem no quarto, no chão, enfim. Você vai lá e acende a luz, você consegue ver o que tem nas paredes, o que está embaixo da cama, o que está dentro das gavetas, o que estava ali que antes você não estava vendo. Então, essa expansão da luz, ela vai fazer vir à tona naturalmente, porque faz parte do processo. Todas essas coisas que estavam antes escondidas e que vão chocar muito as pessoas, né? Então, assim, qual que é a nossa responsabilidade diante disso tudo? Lembrando que a sombra do coletivo é feita pela sombra de cada um de nós. Todas essas coisas ruins que acontecem, que a gente vê, é formada pela sombra interna de cada um de nós, que a gente se recusa ou que a gente não quer olhar ou que a gente reprime, né? Então, qual que é a nossa responsabilidade? Buscar conhecimento. Buscar centramento, buscar cuidar das nossas energias, buscar cuidar do nosso campo energético, buscar estar bem, buscar informação, para que quando essas coisas aconteçam, a gente não entrar na onda do desespero, a gente não entrar na onda do medo, a gente não entrar na onda da falta de esperança, a gente se manter ali, ó. Faz parte. Vida que segue, vamos lá. Precisa vir à tona, escancarar, jogar toda a merda no ventilador. A gente não pode entrar. E aí, vai ter as pessoas que vão se desesperar? Vai. E a gente vai servir como? Como os trabalhadores da última hora. A gente vai falar, ó, calma, tá tudo certo, você quer sentar aqui, conversar? Posso te explicar o que tá acontecendo, é isso, isso e isso, fica tranquilo, faz parte, parará. Mas para isso a gente tem que estar bem. Para isso a gente tem que ter feito o nosso trabalho interno. A gente fica esperando que as coisas vão mudar, que vai descer Jesus aqui, se materializar e vai dizer, irmãos, agora, de agora em diante tudo vai ficar diferente. Não. As coisas só vão mudar quando cada um de nós fizer o seu trabalho interno. E ele inclui principalmente esse abrir a mochila, olhar para dentro. Não é lendo livro, não é assistindo palestra, não. É fazendo terapia. É chorando, é tendo vontade de sumir de tanta coisa que você está encarando ali dentro daquela mochila. É não querendo ver, é querendo sair correndo, pensando, meu Deus, eu tô ficando maluca. É fazendo isso. Que as coisas mudam de verdade, né? Porque tem uma frase, inclusive, que diz, né? Iluminação não vem de imaginar figuras de luz, mas de se tornar a escuridão, de tornar a nossa própria escuridão consciente. Esses dias, estudando sobre alguns relatos de desencarnados, inclusive, me lembrei disso agora, eu vi o relato de uma senhora que ela tinha trabalhado a vida toda num centro espírita. A vida toda fazendo caridade, a vida toda fazendo roupinha para criança carente, fazendo doação. Desencarnou, caiu no umbral. Por quê? Porque ela não sentia. Estava tudo aqui só, na cabeça, no conhecimento. Eu sei que eu tenho que fazer caridade. Eu sei que eu tenho que buscar conhecimento espiritual. Eu sei que eu tenho que ir fora da caridade não há salvação. Mas no coração, ela não sentia. Quando ela via alguém ali que ela tinha que dar comida para o morador de rua, ela sentia preconceito, julgava. Ficava pensando, meu Deus, como é que pode alguém ali? Então, tudo está ligado com as nossas emoções. A gente precisa parar e prestar atenção. A gente vem de uma geração em que simplesmente não sabia como lidar com as gerações, com as emoções. Mas esse é o momento em que o mundo todo, as energias do mundo todo, estão fazendo esse movimento para que todos nós, consciente ou inconscientemente, que a gente possa olhar para tudo isso, olhar para as nossas emoções, porque é o nosso corpo emocional que vai... É o nosso corpo emocional que vai nos direcionar. Depois, quando não sobrar mais nada aqui, vai sobrar a gente, a nossa consciência e o nosso corpo emocional. E olhar para as nossas sombras é uma das grandes tarefas que a gente tem enquanto a gente está aqui encarnado, para poder
cumprir aquilo que a gente se propôs a cumprir, né? Porque ninguém tá aqui por acaso, ninguém desceu aqui por acaso, todo mundo veio com um propósito, todo mundo veio com coisas pré-determinadas para fazer, e a forma que a gente tem de cumprir isso e sair com a sensação de dever cumprido, de conseguir, é olhando para as emoções, é encarando a sombra. Então, sempre que acontecer alguma coisa que irritar, que incomodar, que nos tirar do eixo, a gente tem que se perguntar. A gente tem que pensar, é a minha sombra. Ela está se manifestando. O que ela está querendo me mostrar sobre mim mesmo? E assim a gente vai indo, porque é uma luta constante, permanente e interminável. Com certeza não vai terminar nessa encarnação e nem na próxima. Não adianta a gente achar que vai fazer uma terapia e todos os nossos problemas estarão resolvidos. Não, gente. É pau na máquina o tempo todo. O tempo todo, macetando, encarando. Uma vez que você decide abrir essa mochila, não vai parar de sair coisa ali de dentro. Tem que ter coragem, mas é ali que tá todas as respostas na nossa vida. Porque enquanto a gente não decide tirar a mochila das costas e olhar para ver o que a gente está guardando ali dentro, a gente vive num mundo da ilusão. E quem mais sai machucado e prejudicado disso tudo somos nós mesmos.